A imprensa militante tá desesperada, a gente tem que estar feliz. Então bora que a coisa é boa. A imprensa militante entrou em desespero quando caiu a ficha de que o Luiz Fux vai estar na segunda turma do STF e do que isso significa. Para quem não sabe do que eu tô falando, o que está acontecendo, eu vou te dar um pouco de contexto. O ministro Luiz Fux do STF saiu da primeira turma do STF, que é composta por Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Zanin e Carmen Lúcia, e antes também pelo próprio Luiz Fux. E agora o Fux foi para a segunda turma, saiu da primeira para a segunda, onde estão Gilmar Mendes, Dias Toffoli, mas também André Mendonça e Nunes Marques. O STF, gente, tem essas duas turmas, né, para poder tocar os processos de uma forma mais rápida, ou talvez menos lenta. Porque aí não precisa necessariamente juntar os 11 ministros para julgar todos os casos. Mas isso deixou a imprensa militante desesperada e eu vou te mostrar agora o porquê. Assiste aqui comigo o que disse a Mônica Bergamo, que é a colunista da Folha de São Paulo, na Band News, sobre o movimento do ministro Luiz Fux de ir da primeira para a segunda turma do STF. Olha aí. Fux acaba de criar uma turma de maioria bolsonarista no Supremo, para a gente simplificar, usar esse termo como um simplificador, né? Uma turma mais à direita, que pode concordar com pontos de vista da direita, especialmente em processos criminais. Não. Ou seja, gente, a imprensa diz agora que a segunda turma vai virar uma turma bolsonarista. Mas olha só que hipocrisia. A primeira turma, que tem Alexandre de Moraes, principal aliado de Lula, Flávio Dino, ex-ministro da Justiça de Lula, Cristiano Zanin, ex-advogado pessoal do Lula, aí eles não chamam de uma turma lulista. Aí não é uma turma governista, não, aí é a primeira turma, né? Por que a grande imprensa não trata a esquerda, os progressistas, os lulistas e os governistas como trata a direita, o campo conservador e os bolsonaristas, hein? Por que esse duplo padrão? Eu vou te contar no final, mas bora aqui continuar com a Mônica Bergamo, olha aí. Que não é uma questão só que reconfigura um pouquinho, não. Reconfigura muito do Supremo Tribunal Federal. Agora você vai ter duas turmas, uma de uma linha, outra de uma outra. O que existia eram duas turmas cujas maiorias pensavam ou tinham um pensamento mais ou menos consensual, igual, né? Agora vai ter, então, portanto, Fux aí liderando essa maioria, da pequena maioria, porque são 5, né? Mas de 3 votos na segunda turma, Megali. Vejam só, gente, o tratamento diferente que eles dão. Enquanto as duas turmas eram dominadas pelo governo, com 3 votos na primeira turma de Moraes, Zanin e Dino, e com 3 votos na segunda turma do Gilmar Mendes, do Toffoli e do Barroso, aí não tinha problema nenhum, né? Aí ela fala que existia um pensamento consensual. Que coisa bonita, hein? Que eufemismo legal. Só que esse pensamento consensual era sempre contra a direita. O próprio ministro Alexandre de Moraes, ele disse que os envolvidos do 8 de janeiro e na suposta trama golpista protocolaram mais de 700 recursos e nenhum foi aceito. Olha aqui o que disse o próprio Alexandre de Moraes. Foram interpostos contra decisões minhas monocráticas 707 recursos. 707 recursos. Todos, absolutamente todos, foram improvidos. E os colegiados mantiveram as decisões proferidas. Que surpresa, né, Alexandre de Moraes? E agora tudo indica que o próximo indicado para o STF vai ser o Jorge Messias, que provavelmente vai integrar a primeira turma, que vai ser completamente dominada pelo governo Lula. Moraes, Zanin, Flávio Dino, Messias e a Carmen Lúcia. Quase todos os integrantes da primeira turma terão um relacionamento muito próximo aí com o próprio presidente Lula. E agora presta atenção em como a imprensa reproduz um pensamento que é idêntico àquele do ministro Alexandre de Moraes. Olha aí. Imagina o voto do Fux na segunda turma, o que diriam Cássio Nunes e André Mendonça do voto dele, né? Seria algo muito diferente do que aconteceu na primeira turma, que ele foi, enfim, ele ficou 12 horas, 14 horas falando, não sei exatamente quantas horas. 14. E no dia seguinte, os outros 4 ministros tratoraram o voto dele, né? Colocaram apontaram incongruências. O Alexandre de Moraes praticamente votou novamente em cima do voto dele, com a permissão da Carmen Lúcia. Gente, vocês viram só? Viram só? Prestaram atenção?
O Fux publicou um voto enorme em que ele apontou vários erros do ministro Alexandre de Moraes por questões técnicas, dizendo que Moraes errou em vários conceitos de direito penal e também por questões de fato, dizendo que Moraes omitiu, exagerou ou inventou vários pontos da narrativa dele sobre a tal da tentativa de golpe. Aí, ao invés da jornalista mostrar essas contradições, o que ela faz? Adota a posição que Moraes adotou, adota cegamente e diz ainda que o Moraes teria tratorado o voto do Fux. Essa foi a expressão que ela usou, tratorado o voto do Fux. Mas, peraí, Mônica Bergamo, tratorou por quê? Como? Aonde? Aí fica para nossa imaginação, né? Porque ela não dá nenhum exemplo. Gente, isso é torcida, isso é militância, não é jornalismo. Mas eu te dou um exemplo de tratorada. Olha aqui um exemplo de tratorada aí, ó. O Fux disse com todas as letras que o STF era incompetente para julgar o Bolsonaro e que houve cerceamento de defesa. Ninguém conseguiu desmentir o ministro Luiz Fux quando ele provou que a defesa de Bolsonaro não teve tempo suficiente para analisar todas as provas do processo e que os réus não deveriam ter sido julgados no STF, mas sim na primeira instância. Sabe o que explica tudo isso que a gente está vendo? Todas essas incongruências, dois pesos e duas medidas, a imprensa tratando a turma agora, segunda turma com turma bolsonarista, quando a primeira não, né? Aí é a turma do STF. Sabe o que explica tudo isso? Eu vou mostrar agora para você em uma matéria única. Olha aí, ó. Matéria da Gazeta do Povo. Estudo mostra que 80% dos jornalistas brasileiros são de esquerda. Tá tudo dominado. Tudo dominado, gente. Quando você estuda a população, 29% é de direita e 15% se declara de esquerda. Ou seja, tem o dobro de direita do que de esquerda. Mas olha lá os jornalistas, 80% de esquerda. Aí, quando a gente vê esse tipo de postura da imprensa militante, só nos resta fazer uma coisa: apoiar um jornal que faz tudo ao contrário do que essa imprensa militante de esquerda faz. E esse jornal é a Gazeta do Povo.